Bem, pessoal, bom dia. Pessoal, dando continuidade à nossa unidade de eletroquímica, né? Hoje nós vamos começar a ver a termodinâmica das células galvânicas, certo? Na aula passada, né, eu fiz aqueles vídeos no quadro mostrando para vocês, relembrando alguns conceitos fundamentais, né, de células eletroquímicas, né? Então nós falamos de células galvânicas e falamos também de células eletrolíticas, né? No caso, a gente vai focar, como eu falei no vídeo lá, né? Nós vamos focar os nossos estudos nas células galvânicas, tá bom? E aí, nesse tópico hoje então, né, da termodinâmica das células galvânicas, a gente vai começar tentando estabelecer uma relação entre a FEM, né, a força eletromotriz de uma célula galvânica reversível, com os potenciais químicos das espécies na reação da célula, beleza? Então, nós vamos considerar então a célula que vai ser mostrada aqui abaixo com seus terminais em circuito aberto, né? Lembre que a gente falou da questão do circuito aberto lá nos vídeos da aula passada, né? É quando a gente tem, por exemplo, dois eletrodos imersos em uma solução, mas eles não estão com o circuito fechado, ou seja, eles não estão ligados entre si. Os terminais eles estão desconectados, certo? Então a célula é essa aqui, ó. Eletrodo de platina, né? Em uma solução de HCl em equilíbrio com o gás hidrogênio, e no lado direito, né, o eletrodo de platina em contato com uma solução de prata cloreto de prata, certo? Esses índices aqui, L e R, são os indicativos dos terminais, né? L, terminal esquerdo, R, o terminal direito, certo? Então, pessoal, como a gente viu na última aula também, né, nos vídeos, de acordo com as convenções da IUPAC, as semi-reações podem ser escritas da seguinte forma. Vimos que na esquerda sempre é o que? Oxidação, né? E na direita sempre é redução. Então aqui, ó, semi-reação, na verdade, a semicélula, né, onde vai ocorrer a oxidação, e a semicélula, onde vai ocorrer a redução. Então tá aqui, ó, oxidação, né? O gás hidrogênio perdendo 2 elétrons, dando 2H+, na platina do lado esquerdo, e no lado direito, a outra platina recebe os elétrons perdidos no ânodo, né, que é constituído por essa platina do lado esquerdo, e aí vai reduzir a prata cloreto de prata a prata metálica, né? E aí, ó, multiplicando aqui essa semi-reação de redução por 2, para os elétrons ficarem iguais, né? Cancelando os elétrons, e aí a gente vai ter essa reação global aqui. Essa reação global, pessoal, notem que na verdade os elétrons não foram cancelados, eles estão em iguais quantidades, ó, 2 elétrons, 2 elétrons. Essa reação é chamada de reação eletroquímica, certo? Porque ela está mostrando a quantidade de elétrons envolvidas em ambos os lados da reação, beleza? Já se, como aqui, né? Como foi dito aqui no início do outro slide, ó, como essa célula está em circuito aberto, né? Então, os elétrons, né, foram incluídos aqui, ó, de um lado e do outro. Por quê? Porque como eles estão em circuito aberto, não dá para haver o fluxo de elétrons, né? Beleza? Então, esse fluxo de elétrons não pode ocorrer em circuito aberto. Por isso que eles foram expressos aqui, tanto do lado da reação como do outro lado da reação. E isso aqui é chamado de reação eletroquímica. Se nós fechássemos o circuito, né, então a gente poderia cancelar os 2 elétrons daqui com os 2 elétrons daqui, e aí ficaria essa reação global. Essa reação global em que há o fluxo de elétrons é chamada de reação química da célula. Beleza? Galera, olha só como é que ocorre o equilíbrio eletroquímico em uma célula galvânica, certo? Nós vimos, né, na aula passada também a célula de Daniel, né? Vimos também que era mais comum, vocês conhecem a representação da célula de Daniel muito mais com aquelas duas cubas, né, ligadas por uma ponte salina, etc. Mas aqui também é uma representação da célula de Daniel, certo? Essa barreira porosa, ela separa as duas soluções, ó, né, de sulfato de zinco, sulfato de cobre. Então essa célula de Daniel, ela está em circuito aberto, tá? E aí o que é que vai acontecer, ó? Vai existir um equilíbrio eletroquímico entre o eletrodo de zinco e a solução de sulfato de zinco, ó,
Você concorda que, como nós já vimos, vai haver uma diferença de potencial entre essas duas fases, tá? Até que se atinja o equilíbrio. Vai também haver um equilíbrio eletroquímico entre o eletrodo de cobre, né, e a solução de sulfato de cobre. E também vai haver, né, uma diferença, um equilíbrio eletroquímico, né, que é resultante da diferença de potencial existente entre esse terminal aqui, ó, do cobre linha e do zinco, né? Aí você pode pensar, professor, por que não há então diferença de potencial entre esse terminal e esse eletrodo? Porque eles são do mesmo material, né? Aqui é porque você tem materiais diferentes sendo conectados, então existe uma diferença de potencial também. E aí eles vão atingir um equilíbrio eletroquímico do mesmo jeito, beleza? Agora, entretanto, pessoal, não vai existir equilíbrio eletroquímico entre as soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre. Porque elas aqui, ó, como a barreira é porosa, elas vão entrar em contato. Então vai existir uma diferença de potencial entre essas duas soluções, porque elas têm composições diferentes. É o que a gente chama de junção líquida. Quando você tem dois líquidos, né, dois líquidos diferentes em contato, você vai ter a formação de uma junção líquida, né? A gente falou disso em uma das nossas aulas, acho que foi a primeira de eletroquímica, que é um dos casos em que você tem diferença de potencial sem haver a transferência de carga. Aquele que no caso no slide eu dei o exemplo de uma partição, né? Uma extração líquido-líquido. Então você tem água e um solvente orgânico, benzeno, por exemplo. Ali você vai ter uma diferença de potencial entre a água e o benzeno, porque são dois líquidos de composição diferentes, mas não vai haver a transferência de carga. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Você não vai ter a transferência de carga entre as duas soluções, mas como elas têm composições diferentes, vai haver uma diferença de potencial entre elas, que é chamado de potencial de junção líquida, certo? E aí, entre essas duas fases aqui, não vai ter equilíbrio eletroquímico. Então, nesse caso, a existência de uma junção líquida, né, na célula introduz uma irreversibilidade ao sistema, tá certo? Agora, galera, vamos considerar, né, tudo bem, nesse caso aqui você vai ter uma certa irreversibilidade devido ao potencial de junção líquida, né? Mas vamos considerar que as células galvânicas reversíveis, vamos considerar as células galvânicas reversíveis, nas quais não há qualquer junção líquida e todas as fases adjacentes estão em equilíbrio eletroquímico, beleza? Então nós vamos trabalhar aqui somente com células galvânicas reversíveis, beleza? Sem junção líquida. Então, vocês concordam que, baseado na aula passada, né, que nós falamos de potencial eletroquímico, né, nós vimos que a condição de equilíbrio, né, eletroquímico para qualquer célula galvânica, né, reversível em circuito aberto é essa aqui, ó. É o somatório dos coeficientes estequiométricos vezes os potenciais eletroquímicos de cada componente serem iguais a zero, beleza? Então, dessa forma, a gente pode expressar a condição acima da seguinte forma. Nós vamos expressar, ó, esse somatório vai ser igual a quem? Vai ser igual ao coeficiente estequiométrico dos elétrons vezes o potencial eletroquímico dos elétrons, né? Mais o somatório dos potenciais dos coeficientes estequiométricos dos outros componentes vezes o potencial eletroquímico dos outros componentes, sendo iguais a zero esses dois somatórios aqui, certo? Beleza? Então, ó, pessoal, para essa célula aqui, a gente vai aplicar essa relação. Ó. Olha como é que fica. Primeiro, em relação a esse primeiro somatório, ó, que envolve o coeficiente estequiométrico e o potencial eletroquímico dos elétrons, vai ficar assim, ó. Nós vimos que pela reação global, ó, aqui, ó, né, nós temos os coeficientes estequiométricos, né, e nós temos, ó, a quantidade de elétrons envolvidos, né. Então é muito fácil escrever essa relação, ó. Menos 2, que é o coeficiente estequiométrico, né, que multiplica o potencial eletroquímico dos elétrons na platina do lado direito, mais 2 que multiplica o potencial eletroquímico dos elétrons da platina do lado esquerdo, certo? E o segundo somatório, ó, que é essa parte aqui, é justamente, ó, menos 2 vezes o potencial eletroquímico do AgCl, menos o potencial eletroquímico do H2,
mais 2 vezes o potencial eletroquímico do Ag, mais 2 vezes o potencial eletroquímico do H+, mais 2 vezes o potencial eletroquímico do Cl-. Para quem não está recordando, por quê? Que aqui é menos, esses dois primeiros, e aqui é mais, ó. Lá da Fisicoquímica 2, né, a gente sabe que o coeficiente estequiométrico, né, de qualquer reagente sempre vai ser negativo, certo? E o coeficiente estequiométrico dos produtos sempre vão ser positivos, beleza? A mesma coisa dos elétrons, ó. Os elétrons da platina do lado direito estão do lado dos reagentes, então vai ser negativo. E esses elétrons da platina do lado esquerdo estão do lado direito da reação, ou seja, dos produtos, então vão ser positivos, né? Então tá aí a explicação dos sinais envolvidos aqui, ó, né? Negativo e positivo, negativo, negativo, positivo, positivo e positivo. Beleza? Aí, obviamente, ó, a expressão é, você vai somar esses dois somatórios e vai ter que ser igual a 0, né? Então você somando, né? Quando você somar esses dois somatórios aqui, o total tem que dar igual a 0, né? Segundo a relação que nós vimos aqui no outro slide. Beleza? Se a gente considerar que TR e TL são os terminais direito e esquerdo da célula, né? O N seja o número de carga, né? Ou o número de elétrons da reação, né? Da célula, o qual se refere ao número de elétrons transferidos para a reação eletroquímica da célula. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Nós vamos ter que esse somatório aqui envolvendo os elétrons vai ser, ó, menos N, que é o número de elétrons envolvidos na reação eletroquímica, né? Que multiplica o potencial eletroquímico da platina direita, mais N, que multiplica o potencial eletroquímico da platina esquerda, ou do terminal esquerdo, né? Ok? Então isso aqui seria essa representação aqui, ó, de forma genérica para qualquer reação, né? Veja que o lado direito, né, dos elétrons, eles sempre vão estar, ó, do lado dos reagentes, né? Apesar de eles estarem aqui, ó, quando você investe na reação, ó, olha só, ó, os elétrons do lado direito sempre vão estar, ó, do terminal direito sempre vão estar na parte dos reagentes, então eles sempre vão ser negativos. E o do lado esquerdo sempre vão estar na parte dos produtos, então sempre vão ser positivos, tá certo? Por isso que essa expressão genérica aqui já traz os sinais determinados, ok? Pessoal, então, ó, quando a gente empregar então a expressão do potencial eletroquímico, né, onde o componente I é o elétron, né, e a carga do elétron, né, a carga do componente I é menos 1, então o que a gente vai ter, ó? Nós vamos ter que essa primeira e essa segunda expressões, né, vão ser como estão aqui, ó, né? A gente só inverteu, ó, passou essa expressão para o início, que ela está positiva, menos a expressão negativa, certo? Mesma coisa, ó. Mas adicionou-se aqui a contribuição, ó, né, da energia potencial eletrostática, né, que nós vimos na última aula, certo? Esse ZI pode ser trocado por N, né? F é a constante de Faraday, e esse potencial da fase alfa é a diferença de potencial entre o terminal direito menos a diferença, é o potencial do lado do terminal direito menos o potencial do lado esquerdo, certo? Aí, como o potencial químico depende somente de temperatura, pressão e da composição, e os terminais, né, direito e esquerdo têm as mesmas temperatura, pressão e composição, então nós vamos ter que esse potencial aqui, ó, dos elétrons do terminal direito, do terminal esquerdo, vão ser iguais aos elétrons do potencial direito, igual ao potencial dos elétrons do terminal direito. Então eles vão se cancelar, né? Então vai sobrar, ó, somente, ó, cancelando aqui esse com esse, vai sobrar, ó, NF, diferença de potencial. Tá aqui, ó, N vezes F, diferença de potencial. Essa diferença de potencial nós vimos na aula de células eletroquímicas, né? Que é definido como a FEM, né? Ou seja, esse símbolozinho aqui, ó, grego, né? Então, esse somatório aqui do coeficiente estequiométrico dos elétrons vezes o potencial eletroquímico dos elétrons vai ser igual a NFE,
certo? Onde esse é a FEM, né? É a diferença entre os potenciais dos terminais direito e esquerdo, tá? Então, pessoal, sabendo que, né? Olha só, nós vimos também na última aula de potencial eletroquímico, nós vimos que existe essa correspondência, ó. Se nós considerarmos que todas as espécies com carga estejam na mesma fase, ou seja, por exemplo, todas as espécies carregadas estejam na solução, ou todas as espécies carregadas estejam na fase do eletrodo, certo? Então, se todas as espécies com carga estiverem na mesma fase, a gente pode dizer que o somatório do coeficiente de estequiométrico de cada componente vezes o potencial eletroquímico de cada componente vai ser igual ao somatório do coeficiente estequiométrico de cada componente vezes o potencial químico de cada componente, né? Então, o que é que nós vamos ter, ó? Vocês concordam que isso aqui é a expressão que a gente tinha no início, né? Certo? Ó, a contribuição dos elétrons e a contribuição dos outros componentes, né? Olha só, se nós utilizarmos essa relação aqui, ó, então essa expressão vai ser igual a essa, né? Com o potencial químico, né? Então, ó, considerando essa igualdade, nós vamos ter aqui o somatório do coeficiente estequiométrico de cada componente vezes o potencial químico de cada componente vai ser igual a menos NF. Isso aqui vai ser verdadeiro, vai ser aplicável a uma célula galvânica reversível, certo? Reversível, porque a gente não está considerando a existência de junção líquida, né? E quando a gente considera a existência de junção líquida, tem uma contribuição que deve ser considerada, e nesse caso não está sendo, beleza? Pessoal, essa célula aqui, ó, isso aqui, ó, é para uma célula, é uma relação para qualquer célula reversível, né? Para essa célula aqui que a gente está trabalhando desde o início dessa aula, a gente pode aplicar isso aqui da seguinte forma, ó. Essa aqui é a reação química, né? Tá? Onde há o fluxo de elétrons, né? E aí, se a gente escrever, ó, essa relação aqui, ó, para essa equação, fica assim, ó, menos 2 vezes potencial químico de AgCl menos potencial químico do gás hidrogênio, mais, que já é produto, né? Mais 2 vezes potencial químico de Ag, mais 2 vezes potencial químico de H+, mais 2 vezes potencial químico de Cl-, vai ser igual a menos 2 vezes, ó, porque esse N é o número de elétrons envolvidos na reação, né, da célula, vezes F vezes a FEM, beleza? Então aqui de uma forma genérica, nós escrevemos essa expressão para uma situação com uma célula específica, certo? Aí uma observação aqui, galera, é o seguinte, ó. Não sei se vocês estão lembrados, porque isso é Físico-Química 2 também, tá? Qualquer coisa, dê uma olhada no capítulo 5. Não, desculpa, capítulo 6 do Levine, certo? Para quem não lembrar, que é equilíbrio de reação, certo? Mas essa grandeza aqui, ó, somatório de μi, né, vezes μi, ela é chamada, nós vimos isso na Físico-Química 2, ela é chamada de ΔG, né? Em muitos textos é escrita na forma de ΔG é igual a menos NFE, né? Esse Ezinho aqui seria justamente esse, ó, a FEM, certo? No entanto, né, é melhor a gente designar, para não confundir, tá certo, pessoal? É melhor a gente designar esse somatório aqui, ó, como sendo DG, dxi, até IP constante, né? No qual G é a energia de Gibbs da espécie na reação química da célula. Pessoal, nós vimos lá na Físico-Química 2 que, na verdade, essa grandeza aqui, ela pode ser chamada de ΔG? Pode, mas na verdade, essa grandeza, ela está relacionada a uma reação química atingir o equilíbrio, né? Quando uma reação química atinge o equilíbrio, esse somatório aqui é zero, né? E nós vimos que isso aqui, na verdade, é mais apropriado, ao invés de ser chamado genericamente de ΔG, para não confundir com outros ΔGs, né? É mais apropriado ser chamado de ΔG de reação, tá certo? ΔG com Rzinho, com índice R, né? E, na verdade, por que é mais apropriado ser chamado de ΔG de reação? Porque esse ΔG de reação, que é essa grandeza aqui, ela representa a variação da energia de Gibbs com o avanço da reação. Lembram? Isso aqui, ó, é o avanço da reação, é o Xi, né? Então, o DG dxi representa
o ΔG de reação, que é essa expressão aqui, tá certo? Então a gente pode escrever, né? Então a gente vai ver mais na frente que a gente pode escrever, na verdade, essa expressão em termos de ΔG de reação, né? Mas muitas vezes, nos livros mesmo, eles omitem esse ΔG de reação e escrevem só ΔG, certo? Então isso aqui é numericamente igual ao ΔG, e aí substituindo na expressão aqui, né? Ó, fica ΔG igual a menos NFE, né? Ok? Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos ver, né? Como é que nós vamos... Veja que nesse tópico aqui, ó, qual foi o intuito desse tópico aqui? Era achar uma relação entre potencial químico das espécies e a FEM, né? Tá aqui, nós achamos, ó, né? Nós achamos. Agora, nós vamos, nesse tópico aqui, nós vamos achar uma expressão, né, que relacione os potenciais químicos com as atividades, né? E essa expressão é a famosa equação de Nernst, né, que vocês devem ter visto na Geral 2, pelo menos introdutoriamente ou bem básico, né? Então, o que é que nós vamos considerar? Só lembrando que a gente pode escrever os potenciais químicos das espécies, né, em função da atividade de cada espécie. A partir dessa expressão, ó, potencial químico de uma espécie I é o potencial químico no estado padrão, mais RT, LN da atividade de cada espécie, certo? Utilizando o mesmo raciocínio do tópico anterior, né, ou seja, desse tópico aqui, né, onde nós fizemos esse cálculo aqui, ó, né, nós utilizamos essa expressão. Então, nós utilizando esse mesmo raciocínio, nós vamos poder escrever isso aqui, ó, que o somatório de NI vai ser quem, ó? Vai ser, ó, o somatório disso aqui vai ser o somatório, né, do coeficiente estequiométrico vezes o potencial químico no estado padrão de cada componente, né, mais RT, né, somatório de NI, LN de AI, né. Pessoal, por que daqui pra cá, ó, né, a gente está introduzindo o somatório? Porque, pessoal, isso aqui, ó, considere essa expressão como sendo para um componente I. Um componente. Quando a gente introduz os somatórios, significa dizer que a gente está trabalhando com mais de um componente. Componente I, J, K, certo? Então a gente vai somar todas as contribuições de todos os componentes. Então, ó, as contribuições de todos os potenciais químicos no estado padrão de todos os componentes, vezes o somatório do LN de AI, vezes o NI de todos os componentes, tá certo? Porque nós estamos trabalhando com vários componentes, beleza? Ó, de acordo com o que foi dito aqui no tópico anterior, já que esse somatório aqui é igual a ΔG, então vocês concordam que eu posso dizer que esse somatório aqui, ó, é ΔG0, né? Então tá aí, ó, isso aqui é ΔG0 mais RT. Aí o que é que a gente pode fazer, ó? A gente pode fazer o seguinte, ó, pela propriedade do logaritmo, né? A gente pode pegar esse coeficiente estequiométrico e colocar na forma de expoente, né? Então ficaria, ó, ln de AI elevado a NI, certo? E aí o somatório de logaritmos é o produto dos logaritmandos, né? Então ficaria, ó, ΔG0 mais RT ln do produtório das atividades de todos os componentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Lembrando que ln de A mais ln de B é igual a ln de A vezes B, que é justamente a introdução desse produtório aqui, beleza? Então tá aí, ó, nós chamamos essa expressão de ΔG0, que é a variação da energia livre de Gibbs molar padrão para a reação química dessa célula qualquer, beleza? Substituindo então essa expressão, ó, que nós encontramos no tópico anterior, nessa expressão aqui, ó, o que é que nós vamos ter, ó? Nós vamos substituir essa expressão, que é menos NFE, aqui, ó, tá? Então isso aqui vai ser menos NFE, certo? Isso aqui é ΔG0 mais essa expressão aqui, ó, que é essa, né? Então olha o que é que nós vamos ter, ó. Vocês concordam que, né, desse lado aqui vai ficar, ó, menos NFE, né, igual a ΔG0 mais RT ln desse produtório. Aí a gente vai dividir todo mundo por menos NF, ó. Aí vai cancelar, ó, fica só a FEM aqui. Aqui vai ficar menos ΔG0 sobre NFE menos RT sobre NF ln desse produtório. Beleza?
Então nós substituímos esse termo por esse e dividimos ambos os lados por menos NF, certo? Aí, pessoal, se nós considerarmos que todas as espécies, né, estivessem em seus estados padrão, então se todas as espécies estiverem no estado padrão, a atividade de todas as espécies vão ser igual a 1 e o ln de AI vai ser igual a 0, né? ln de 1 é igual a 0. Então, olha o que é que nós teríamos. Ó. Teríamos que, se todos os ln's de A são zeros, todo esse termo aqui é nulo, né? E aí nós ficaríamos só com esse primeiro termo. Ó. Então, nós teríamos que, se nós estamos trabalhando no estado padrão, né? Então, você não vai ter mais a FEM, e sim a FEM no estado padrão. Vai ser igual a menos ΔG0 sobre NF, já que todo esse termo aqui, ó, é nulo, certo? E aí, ó, quando nós fizermos, então, ó, multiplicando em cruz, né, ficaria menos ΔG0 igual a NF é 0. E aí, passando o menos para o outro lado, ficaria ΔG0 igual a menos NF é 0. Ou seja, a variação da energia de Gibbs no estado padrão vai ser menos NF a FEM no estado padrão, certo? Então, isso aqui é chamado de FEM padrão, né? Na verdade, a FEM padrão é menos ΔG0 sobre NF, beleza? E aí a gente pode, então, reescrever essa equação, ó. Olha só. Então, ó, vejam só. Como nós achamos aqui, ó, que se as atividades tenderem a 1, né, todo esse termo vai ser nulo, nós achamos que, então, o E0 vai ser menos ΔG0 sobre NF, né? Então, ó quem é, ó, menos ΔG0 sobre NF, vai ser a FEM padrão, né? Então, olha só, FEM vai ser lá, FEM padrão, menos RT, NF, ln do produtório de cada atividade, de cada espécie, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Galera, trabalhando melhor essa expressão, puxando lá da Fisicoquímica 2, vocês estão vendo quão importante é a Fisicoquímica 2, né? Quem é isso aqui lá da Fisicoquímica 2? Ó? Produtório, né, das atividades elevadas aos coeficientes estequiométricos. É o Q, né? O Q é o quociente de reação, né? Beleza? A gente vai utilizar o Q e não o K, porque o Q é para qualquer estágio que não seja necessariamente o equilíbrio, né? Vimos isso também na Fisicoquímica 2, certo? Então, a gente pode simplificar essa expressão escrevendo, ó, que a FEM vai ser a FEM padrão menos RT sobre NF ln de Q para uma célula reversível. Onde esse Q é o produtório, né, das atividades elevado aos quocientes estequiométricos, né? Esse aqui é chamado de quociente de reação ou quociente de atividade, beleza? Como é que seria então, ó? Nós vamos ver já a aplicação dessa expressão numa célula galvânica real, né? Uma observação 1 é que a equação de Nash ela relaciona a FEM da célula com as atividades das espécies presentes na reação química da célula e com o potencial padrão E0 da reação, né? Olha só. Então, ó, a FEM da célula está sendo relacionada com a FEM padrão e as atividades das espécies químicas presentes, né? E a FEM padrão está relacionada ao ΔG0 da reação química da célula, né? Basicamente, galera, a equação de Nash, né, ela pega o potencial padrão, né, a FEM padrão da célula, que nós vimos na aula passada, né, inclusive como é que calcula. A FEM padrão, na verdade, o estado padrão é um estado definido, né, com considerações definidas, né, e temperatura e pressão. E aí, a gente desconta, ó, esse termo aqui, que envolve as atividades, porque, na verdade, a equação de Nash ela é utilizada para condições que estejam fora das condições padrão. Então, a gente considera a condição padrão descontando as atividades envolvidas, temperatura envolvida, ó, que não necessariamente vai ser a temperatura do estado padrão, certo? Então, a equação de Nash é para a gente trabalhar fora das condições padrão, beleza? E todas as atividades em solução aquosa e coeficiente de atividade nesse capítulo aqui estão na escala de molalidade, certo? Vimos isso no início do semestre, né? A gente pode expressar as atividades tanto em termos de concentração molar como em termos de molalidade, né? A gente vai trabalhar só em termos de molalidade, beleza? Um exemplo aqui para vocês, ó.
Use a equação de Nash para expressar a FEM da célula abaixo em termos de atividades. Suponha que a pressão não seja muito diferente de 1 bar. Essa aqui é a célula, né, que a gente tem trabalhado. A gente já sabe a reação química global dessa célula. E aí, ó, nós podemos escrever, ó, a equação de Nash. Ó. Olha só a equação de Nash. Esse Q aqui, ó, não é o quociente de reação. Então ele se escreve da mesma forma que se escreve o K, né? As atividades dos produtos, ó, sobre a atividade dos reagentes. Então fica, ó, a FEM padrão menos RT sobre 2F ln de cada atividade de cada espécie elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Beleza? Então, a gente está escrevendo isso aqui da forma genérica, pessoal, porque eu não sei qual a temperatura que a gente vai trabalhar. Pode ser qualquer temperatura. Aí você considera essa temperatura aqui nos cálculos, tá bom? Só que aqui, galera, ó, nós vamos, ó, por exemplo, no caso aqui nós temos, ó, essa espécie aqui, ó, prata e o cloreto de prata, eles são sólidos, né? E nós vimos na Físico-Química 2 que a atividade de substâncias sólidas é igual a 1, né? Então, essas atividades, ó, vão ser iguais a 1, né? E no caso do hidrogênio, como a gente está falando de um gás, a gente é mais, vamos dizer, correto expressar em termos de pressão parcial, né? Então, olha só, a atividade do hidrogênio, né, seria a fugacidade do gás hidrogênio sob a pressão do hidrogênio puro. A fugacidade é a pressão de um gás real, né? Mas, como a gente está trabalhando a 1 bar, é uma pressão baixa, a gente pode considerar que esse gás se comporta como ideal. E aí a gente, ao invés de usar a fugacidade, usa a pressão parcial mesmo do hidrogênio. Então, substituiria, né, a atividade do gás hidrogênio pela pressão parcial do gás hidrogênio sobre a pressão do gás puro, né, a pressão padrão, né, que é 1 bar, né? Beleza? Então, isso aqui seria uma aplicação da montagem da equação de Nash para uma célula galvânica específica, tá certo? Aí, galera, nessa expressão aqui, ó, dessa célula, como é que nós poderíamos, né, expressar o produto das atividades, ó, de H+, vezes a atividade do Cl- em termos de grandezas mensuráveis, né? Porque a atividade, nós sabemos que, na verdade, ela é igual ao coeficiente de atividade vezes a fração molar da espécie, né? Mas aí como é que nós poderíamos expressar isso aí, então? Ora, a gente sabe, ó, do início da unidade de soluções não ideais, que as atividades, ó, do cátion e do ânion pode ser expressa dessa forma, ó, coeficiente de atividade vezes a molaridade sobre a molaridade padrão, né? Isso para o cátion e isso para o ânion, certo? E aí, ó, se nós fizermos o produto, ó, da atividade do cátion vezes a atividade do ânion, olha só que vai dar, ó, a atividade do cátion elevado ao coeficiente estequiométrico do cátion vezes a atividade do ânion elevado ao coeficiente estequiométrico do ânion vai ser, ó, o produto, né, dos coeficientes de atividade vezes o produto das molaridades, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, tá certo? Aí nós sabemos, ó, que a molaridade do cátion vai ser o coeficiente estequiométrico do cátion vezes a molaridade iônica. E a molaridade do ânion vai ser o coeficiente estequiométrico do ânion vezes a molaridade iônica, certo? Então esse Mi é a molaridade estequiométrica do eletrólito, tá certo? Ou seja, no caso, né, vai considerar a molaridade, né, do HCl vezes o coeficiente estequiométrico do H+, por exemplo. E aqui a molaridade do HCl vezes o coeficiente estequiométrico do cloreto, por exemplo, certo? Então, a partir dessas expressões, a gente pode escrever isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui, na verdade, né, nós só trocamos... aliás, não trocamos nada ainda, né? Vamos substituir, ó, esse M+ aqui e esse M- aqui, né? Então, ficaria assim, ó. Repete essa primeira parte, né? Tá aqui, ó. Aí, ó, como vai ficar, ó, o coeficiente estequiométrico do cátion, né, e o coeficiente estequiométrico do ânion, a gente vai agrupar eles dois, ó, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Vezes, aí, ó, o Mi vai ser em comum, né? E aí fica, ó, Mi sobre a molaridade padrão, né, elevado
a soma dos dois coeficientes estequiométricos. Por quê? Porque aqui, ó, você repete a base e soma os expoentes, ó, certo? E aí, o que a gente pode considerar? Ó? Quem é esse produto aqui, ó? Olha só. Quem é esse produto aqui, ó? Produto dos coeficientes de atividade iônicos. É o coeficiente de atividade iônico médio, ó, certo? Beleza? Beleza? Quem é... Aí então ficou assim, ó. Esse... Sim, quem é esse aqui também, ó? É o coeficiente estequiométrico médio, né? Tudo isso aqui, pessoal, eu falei nos vídeos de revisão da primeira aula, agora do ensino remoto, tá certo? Qualquer coisa, dê uma olhada lá, tá bom? No livro também. Então, isso aqui é o coeficiente de atividade iônico médio, ó, que é o gama mais menos elevado a soma dos expoentes, né, ó. O coeficiente estequiométrico do cátion mais o coeficiente estequiométrico do ânion é o coeficiente estequiométrico, certo? Então, por isso que está elevado aqui, ó. Vai ficar elevado somente, ó, ao Ni, certo? Depois, aqui, ó, é a mesma coisa também, o coeficiente estequiométrico médio elevado a Ni, tá? E aqui ficou, ó, o Mi sobre o M0 elevado à soma deles dois, que na verdade é o Ni também. Então, no final das contas, ficou todo isso aqui, ó, toda essa expressão, tá? Ficou toda essa expressão aqui, ó, beleza? Que aí você vai estar todo mundo, ó, concordam, ó? Vai ficar, ó, coeficiente de atividade iônico médio elevado a Ni vezes, né, ó, vezes o coeficiente estequiométrico médio elevado a Ni vezes o Mi sobre M0 elevado a Ni. Todo mundo está com o mesmo expoente. Então repete as bases e soma. Aliás, desculpa, nem repete as bases não. Como está todo mundo sobre o mesmo expoente, é só multiplicar as bases e manter o expoente o mesmo, tá certo? Muito bem. Então, ó, no final das contas, a gente vai ter essa relação aqui, ó, tá? Essa relação aqui. Quer dizer que o produto das atividades de dois íons vai ser quem? Vai ser o coeficiente estequiométrico médio vezes o coeficiente de atividade iônico médio vezes a molaridade do eletrólito dividido pela molaridade padrão elevado ao coeficiente estequiométrico, tá? Então, olha só. Como no caso do HCl, né, ele se ioniza e gera H+, e Cl-, e os coeficientes estequiométricos do H+, e do Cl- são iguais a 1, né? Ou seja, eles são, ó, iguais a 1, então fica como? Ó, aqui vai ficar, ó, vai ficar o coeficiente, esse coeficiente estequiométrico médio vai ser, ó, 1 vezes 1, né? Elevado a 2, né? Que é a soma desses dois aqui, né? Então ficaria, ó, 1 do H+, vezes 1 do H- elevado a 2, né? Então, 1 elevado a 2 é 1, por isso que ele nem aparece aqui, ó, certo? Já o coeficiente de atividade iônico médio vai ser quem? Vai ser, ó, coeficiente de atividade iônico médio elevado a 1 mais 1, né? Ó, 1 mais 1, ou seja, elevado a 2, tá aqui, ó, certo? Vezes a molaridade sobre a molaridade padrão elevado a 2, não é isso, ó? 1 mais 1 é 2, né? Esse Ni aqui, ó, é o somatório do coeficiente estequiométrico do cátion mais o coeficiente estequiométrico do ânion. Então, dá essa expressão aqui para o HCl, ó. Substituindo, então, né, naquela primeira expressão, que é essa aqui, ó. Substituindo aqui, ó, né? Você vai substituir aquela expressão, ó, coeficiente de atividade iônico médio vezes Mi sobre M0 elevado a 2 elevado a 2, ó. Beleza? Então, por isso que vai dar o resultado final aqui, ó. Esse coeficiente estequiométrico, o coeficiente de atividade iônico médio vezes molaridade sobre a molaridade padrão elevado a 4. Porque aqui, ó, ambos estão elevados a 2, mas lá na expressão inicial, eles estão elevados a mais 2, tá certo? Então fica elevado a 4, dividido pela pressão parcial de hidrogênio sobre a pressão padrão, né? Beleza, galera? Então, é uma forma de expressar, ó, a FEM em relação, ó, aos coeficientes de atividade e às molaridades, tá certo? Galera, para encerrar, a questão da determinação da FEM padrão, tá certo? A FEM padrão pode ser determinada a partir da expressão que nós vimos, né? Delta G0 é menos NF é padrão, né?
se as energias de Gibbs molares parciais em estado padrão, né, que são essas aqui, da espécie da reação da célula são conhecidas. Ou seja, a gente só pode determinar, porque ó, o número de elétrons a gente conhece, né? A gente pode determinar. F é uma constante. Para a gente achar isso aqui, a gente tem que ter esse valor, né? Então, se os potenciais químicos das espécies no estado padrão são conhecidos, a gente pode achar ΔG0, tendo N e F, a gente acha potencial padrão, né? O AFEM padrão. No caso, de forma experimental, né, essa FEM padrão pode ser determinada a partir de medições da FEM da célula por um procedimento de extrapolação. Como assim? Olha só, para essa célula que a gente viu, né, e essa expressão, a última expressão que a gente escreveu para ela, ó, a gente pode fazer da seguinte forma. Se a gente reescrever essa expressão, né, a gente chega nessa expressão aqui, ó. Ah, professor, como é que a gente chega aí? Você vai destrinchando o logaritmo, ó. A divisão dos logaritmandos é igual a subtração dos logaritmos, né? Você vai ter que trabalhar essa expressão aqui, tá certo? Então, trabalhando essa expressão, você chega nessa aqui, ó. Aí, galera, todo mundo do lado esquerdo aqui, ó, você conhece os valores, ó. Você conhece a molaridade do eletrólito, R é uma constante, a temperatura você conhece, F é uma constante, molaridade do estado padrão você conhece, pressão parcial do hidrogênio você conhece e a pressão padrão você conhece, certo? Do outro lado, coeficiente de atividade você pode conhecer e aí você determina o E0, né? Então, ó, na expressão abaixo, que é a mesma do slide anterior, todas as grandezas do lado esquerdo são conhecidas, né? Como eu falei. E aí, ó, se a gente fizer uma extrapolação aqui, ó, se o M, ó, se a molaridade tender a 0, vocês concordam que quando a molaridade tende a 0, o coeficiente de atividade iônico médio, né, vai tender a 1, não é isso? E se o coeficiente de atividade iônico médio tende a 1, o Ln dele vai tender a 0, não é isso? Ó? Então, essa expressão tenderia a 0, se anularia, né? Não é isso? Então, o jogo aqui é o seguinte: como é que a gente vai determinar, então, a FEM padrão a partir das medições da FEM da célula, considerando as molaridades tendendo a 0. Aí você encontra o valor de E0. Porque quando a molaridade tende a 0, você vai ter esse termo nulo. Ó. Então a FEM padrão seria tudo isso aqui que você conhece. Todos esses valores, esses parâmetros que você conhece. Beleza? Para finalizar, pessoal, nós vimos que a equação de Debye-Hickel mostra, né, que o Ln do coeficiente de atividade iônico médio é proporcional à molaridade elevada a 1/2, né? Depois dê uma olhada, dê uma relembrada na equação de Debye-Hickel, né? Falamos isso também na primeira aula dessa unidade, né? Isso para soluções muito diluídas, certo? Então, olha só o que a gente pode fazer. Para soluções com molaridades muito baixas, a gente vai representar, ó, nesse gráfico, ó, o potencial, a FEM, do lado esquerdo, ó, ou seja, tudo isso aqui, ó, a FEM mais esses valores aqui vão ser definidos como FEM do lado esquerdo, certo? Versus a molaridade sobre a molaridade padrão elevada a 1/2. Então, ó, tá aqui, ó, a FEM do lado esquerdo versus a molaridade elevada a 1/2, né? E o que a gente tem, ó, é que quando a gente tender a molaridades muito baixas, ó, a 0, a gente encontra pela extrapolação, ó, a FEM padrão da célula. Beleza, galera? Pessoal, peço desculpa já se esse vídeo ficou muito grande, tá certo? Mas é porque eu não queria quebrar o raciocínio, tá bom? Na sexta-feira eu vou colocar o restante, né? Assim, teoricamente a gente encerra a parte de eletroquímica na sexta, então vai ter a videoaula normal, e eu vou colocar outra videoaula de aplicações práticas, algumas questões que eu vou resolver com vocês, né? Para vocês poderem treinar vocês mesmos fazendo uma lista de exercícios, tá certo? Então, pessoal, assistam esse vídeo, voltem para o livro, estudem o capítulo, tentem fazer exercícios, que na sexta-feira vocês vão ter um vídeo de aplicações práticas, né? Além da videoaula normal, e uma lista de exercícios para vocês treinarem algumas questões relativas a essa unidade, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até sexta.